Histórias assustadoras de Uber. Pois é, nosso sábado do terror chegou de novo, que era pra ser na sexta do terror, mas eu nunca consigo postar um vídeo de terror na sexta. Mas enfim, trouxe aqui o vídeo pra vocês e hoje é bem diferente. Histórias de terror com Uber. Esse deve ser legal, então se você trabalha com Uber ou conhece alguém que trabalha com Uber, já manda esse vídeo pra ele e bora pro vídeo. Você já deve ter escutado histórias sinistras envolvendo Ubers, não é mesmo? Não. Pior que eu nunca escutei história de terror com Uber. Passageiros fantasmas, viagens perigosas, coisas assustadoras que não deveriam acontecer dentro do Uber. Mas antes de conhecer essas histórias, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Isso mesmo, e também ativa o sininho de notificações, porque a gente tá muito abaixo de quantidade de pessoas que ativam o sininho que são inscritas aqui do canal. Gente, menos de 4% das pessoas que são inscritas aqui ativam o sininho. Esse número ainda tá muito baixo, então ativa o sininho de notificações pra gente chegar pelo menos no normal aqui do YouTube. Passageiro fantasma. É meio óbvio que seria assim, né? O passageiro fantasma, ou se não, o motorista fantasma. Porque é esses dois, né? Ou sei lá, o carro fantasma. Imagina se tem carro fantasma. Se tiver carro fantasma nesse vídeo, eu vou ter que voltar a postar vídeo na conta de jogo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E as histórias que vamos ver aqui no vídeo de hoje foram enviadas por várias pessoas, passageiros que usam o aplicativo e que deixaram na internet alguns relatos assustadores do Uber. Sem mais enrolações, vamos logo para as histórias. Vamos começar contando a história de um motorista de Uber chamado Jesse. Ele é de lá de Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. Peraí. Esse aqui é o Texas? Na minha cabeça eu podia jurar que o Texas na verdade era um desertão, assim, com umas casinhas, faroeste, Red Dead Redemption, que ainda tinha xerife, mas eu não sabia que o Texas estava evoluído desse jeito. Eu acho que eu moro numa caverna. E ele relatou no Uber Blog uma história bastante assustadora. Em uma sexta-noite ele estava em seu carro, no ponto esperando alguns passageiros, onde ele sempre costumava ficar. Naquele local ele sempre ficava, pois transportava alguns membros da marinha. O Uberzinho ele é importante, tá? Leva a gente da marinha, leva a gente do exército. E adivinha onde que a assombração vai? Logo neles. Desse jeito a assombração que vai ser assombrada. E fazia essas corridas com eles. Então, nessa sexta-feira à noite, enquanto o motorista estava nesse ponto esperando alguém da marinha, chegou um piloto entrando em seu carro para uma viagem. Ele falou o destino e começaram o trajeto. Algum tempo depois, o piloto da marinha pediu para o Uber parar em um posto, para poder ir no banheiro. Parar no posto assim de noite é sempre uma má ideia. Já tá bem carinho de história de terror de sempre, aquele negócio que nunca muda, mesma história, só muda os personagens. Sei lá, tô achando que é fake. Vou fazer o seguinte, editor, coloca uma mãozinha aqui na tela e toda vez que eu achar um vídeo falso, eu vou levantar um dedo dessa mãozinha, porque eu não tenho mão de verdade, então vai ter que ser a mão do que o editor vai colocar. Vamos ver com quantas mãozinhas eu vou ficar. E se tiver 7 dedos numa mão, pode deixar numa mão só. Eu quero ver se vai dar uma mãozona grandona. O motorista Jesse então parou o carro e ficou esperando enquanto o homem ia no banheiro. Passaram-se 10 minutos e os funcionários do posto começaram a fechar o posto. E nada daquele piloto voltar. Mas Jesse não sabia se o cara estava bem, né? Ei, que é isso você sabia? Pera aí, editor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, senão o vídeo vai ser desmonetizado. Eu acho melhor eu não comentar sobre a imagem, então vamos continuar pro vídeo, galerinha. Alguma coisa podia ter dado errado lá dentro do banheiro, então ele resolveu esperar mais um pouco. Até que o posto foi fechado por completo, e o motorista resolveu falar com os funcionários, avisando eles que havia uma pessoa dentro do banheiro, que no caso era o seu passageiro. Mas na mesma hora o funcionário falou pra ele que ele estava enganado, pois ele já havia trancado o posto inteiro e não havia ninguém dentro do banheiro. A única pessoa que estava ali no posto era Jesse, o motorista, e o funcionário do posto disse que ele só estava esperando o motorista ir embora, para ele poder fechar o posto por completo. Oxi! Mano, o cara imaginou o piloto, foi tudo fruto da cabeça dele. Mas será que o piloto não saiu correndo, não ficou sem papel, aí ele teve que ir pro meio do mato? Não sei, pode acontecer qualquer coisa. E lembrando, como de costume aqui do nosso canal, qualquer história que a gente vê, eu quero que vocês digam se é verdade ou se é falsa. Eu acho que é verdade, porque tal, porque isso, eu acho que é falso por causa disso, por causa daquilo, vocês que vão dizer se é falso ou não. O funcionário do posto continuou dizendo que ele viu o Uber chegando no posto. E ele disse que viu apenas o motorista, sem ninguém no carro. E como eles já estavam fechando o posto na hora que o motorista chegou, o funcionário ficou reparando e olhando para o carro dele, esperando ele fazer alguma coisa. E disse até que ninguém desceu do carro. A única pessoa que estava ali era o motorista Jesse. Sinistro. Agora é a hora perfeita para eu falar que isso é um mistério.
perdeu. Olha, eu acho que a minha teoria dele ter ido pro mato cagar e ninguém ter visto é verdadeira, hein? Vai saber, vai que ele não achou papel, não sei. O motorista Jesse então ficou sem entender nada, se ele tinha levado o calote, né, do passageiro, ou se ele tinha carregado um passageiro fantasma, né? Jesse, sem entender nada, então foi embora. E depois desse dia, ele nunca mais viu aquele passageiro. Essa história foi contada lá em um blog de Uber dos Estados Unidos, onde o motorista do Uber contou que transportou uma pessoa e depois ela sumiu. Seria realmente então um fantasma? Se for um fantasma, é um fantasma bem folgado, hein? Que fantasma mais folgado, ele mandou o Uber ir lá levar ele e ainda nem pagou, deu calote e sumiu. Que fantasma mais sem vergonha, não sejam assim, crianças e pessoas que não são crianças também. Mas eu acho que eu tô sendo a parte desnecessária do vídeo de novo, então vamos continuar. Uber Pool. Um homem chamado Michel estava em uma festa na casa do seu amigo, quando resolveu ir embora e chamou um Uber. Já começou bem, na festa ele deve ter bebido uns gole, com certeza, então ele já aproveitou e chamou um Uber. Se beber, não dirija, e se dirigir, não beba. Ted dos conselhos, Ted dos conselhos. Criar uma musiquinha nova aqui agora. Mas se você ainda não colocou bebida na boca, eu sugiro que por favor não coloque. É a melhor coisa que você pode fazer pra você mesmo, pra sua saúde, pro seu bem-estar e até pra sua felicidade. Ted dos conselhos, Ted dos conselhos. Quando o Uber dele chegou, ele fez o que todo mundo deve fazer: conferir a placa e o nome do motorista. E aparentemente estava tudo certo. Mas quando entrou no banco do passageiro, percebeu que havia uma outra pessoa dentro do carro, sentada atrás dele. Era um homem de boné, sentado no banco de trás. Ih, é golpe. Pode correr que é golpe, sai daí o mais rápido possível, corre pra longe. Se eu tivesse ali, eu vou fazer o seguinte: ou mato ou morro. Se eu não fugir pelo mato, eu fujo pelo morro. Como isso hoje em dia é normal, existe Uber compartilhado, Michel não se incomodou e achou que havia pedido aquele Uber compartilhado mesmo e ficou tranquilo. No caso, ele achou que tinha pedido sem querer, mas até então não tem problema algum. Então o motorista partiu em direção para a casa de Michel. Pera aí, o nome dele é Michel? O único Michel que eu conheço é o Michel Teló. Vamos acordar esse prédio Para levar ele embora. Quando chegaram ao destino, Michel saiu do carro e quando estava atravessando a rua, ouviu um som de porta batendo do mesmo carro onde ele tinha saído, como se alguém estivesse saindo também do carro. Então ele olhou para trás, né, como quem não quer nada, e viu que o homem que estava sentado no banco de trás, o homem de boné, também havia descido do carro. é golpe, é roubo, sai daí, Michel Teló. Agora o que eu parei pra pensar, tem outro Michel aí que é conhecido? Que o único Michel que eu conheço é o Michel Teló. Mano, não tem Michel, mano, tem o Michael Jackson, mas é Michael Jackson. Ah, é Michael Jackson. Se bem que escreve Michel Jackson, Michel Jackson. Aí tem o Michel Jackson e o Michel Teló. Um salve pros Michels que estão me assistindo. Cara, eu nunca conheci um Michel pessoalmente, agora que eu parei pra pensar. Michel então, sem entender nada, se virou pro cara e falou: qual é, mano? O que está acontecendo? Seria muita coincidência os dois irem para o mesmo destino. Então Michel perguntou para o homem, mas o homem não respondeu e continuou a andar na direção de Michel. Ao perceber que aquilo estava estranho, Michel não foi em direção à sua casa, foi em sentido contrário, para tentar despistar o homem de boné. Gênio, genial. Não, isso aqui foi QI absurdo. Pensar nisso de uma hora pra outra assim, cara, só se ele viu no TikTok. Se eu não me engano, eu vi isso há uns anos atrás. Se você estiver sentindo que está sendo perseguido, você tem que ir contra a direção da sua casa e não sei o que. Só que eu moro em cidade pequena, então qualquer jeito, se eu dobrar a esquina pra cá, daqui a pouco eu vou ter que dar uma volta e já vou estar no mesmo lugar de novo. Então, infelizmente, pra mim isso não funciona. Espero que funcione pra vocês. Então o que Michel fez? Ele foi para um lugar nada a ver, virou a esquina e saiu correndo. E segundos depois o homem fez exatamente a mesma coisa. Nessa hora, Michel pensou que alguma coisa iria acontecer e correu mais rápido do que podia. A adrenalina então entrou no corpo de Michel e enquanto eles estavam correndo em volta do quarteirão, Michel conseguiu pular rapidamente pelo muro de sua casa, sem que o homem pudesse vê-lo, e assim ficar lá dentro seguro. Caraca, que adrenalina. Se tu não conseguir correr, meu amigo, já era. Mas peraí, o que ia acontecer se ele pegasse o Michel? O que essa assombração quer com o Michel, mano? Coitado do Michel, mano. Tadinho, Michel. Ah, Michel Temer. Lembrei de mais um, Michel Temer. É, ele foi presidente. Lembrei de 3 Michéis. Será que existem Michéis? Depois que o Michel estava seguro, resolveu ligar para o motorista do Uber, que havia trazido ele até a casa. E trouxe também junto com ele Um um maluco homem de de boné. boné, que estava perseguindo ele. Ele ligou para o motorista e perguntou quem era aquele mano. O motorista então respondeu que não sabia quem era aquele homem de boné. Porém, ele disse que quando o homem de boné entrou no carro, misteriosamente ele começou a falar que já sabia quem seria o próximo passageiro daquele Uber. Credo, Deus é mais. É, eu só peguei Uber uma vez na minha vida e eu acho que eu não vou pegar mais, não. Sim, pelo incrível que pareça,
isso, eu só peguei Uber uma vez na minha vida e eu tava de viagem. E foi legal, o Uber era gente boa, eu até dormi no carro porque demorou um pouquinho. Eu era quase criança, então eu não sei se eu lembro direitinho os detalhes. E também já sabia qual seria o destino daquele passageiro. Credo, sabia até a casa então. Correu atrás dele pra quê, se ele já sabia tudo? O motorista disse que quando ele ouviu isso, também ficou assustado. E disse também que tinha as informações do homem, que iria denunciá-lo. Como vocês sabem, quando você entra no aplicativo, vários dados seus são passados para o Uber e também para o motorista. Então o motorista perguntou para Michel se ele queria que denunciasse aquele homem, né? Que fosse atrás do endereço ou de algum dado dele. Claramente, eu quero saber até o nome de solteira da mãe dele. Eu ia saber de tudo pra perseguir ele do mesmo jeitinho. Aí no próximo Uber que ele pegar, eu ia fazer a mesma coisa, olhando pra ele assim com um olhar de quem quer explodir na cara dele. Olhar como se fosse um creeper aqui. Eu quero olhar como se fosse um creeper. Ele, na hora que ele correr, vai ser tarde demais. Credo, eu sou mal, hein? 5 estrelas. O que os Uber não fazem para ganhar uma classificação de 5 estrelas? Levar pet, poder comer dentro do carro, ter balinha no carro. Olha, ter balinha no carro é importante, hein? Quem é Uber aí, leva essa dica pra você. Ter uma balinha, um chiclete lá pra dar pro passageiro faz toda a diferença, velho. Faz muita diferença. Não, falou o experiente, que foi uma vez só no Uber. Praticamente tudo, não é mesmo? Se liga então no que esse maluco fez para ganhar as suas 5 estrelas. Ai, meu Deus do céu, deu drogas de graça pros passageiros. Eu espero que não, pelo amor de Deus. Ele não foi gentil, ofereceu água, balinha para poder ganhar as 5 estrelas. Lá nos Estados Unidos, no final de uma corrida, o motorista então pediu para a passageira dar 5 estrelas para ele. Porém, ela falou assim, tá bom, eu vou dar daqui a pouco, com certeza. Sabe o que ele fez? Trancou ela no carro e esperou ela dar 5 estrelas. Ai, genial, velho. O cara é muito esperto. Quer dizer, nossa, mano, que pena, meu Deus, cara, não pode fazer isso, que coisa mais errada. Nossa, que falsidade que eu fiz agora. Falciano virou eu, viu? Falei tudo errado. Mas assim, não podemos negar que foi uma ideia inteligente. Não vai me dar 5 estrelas? Tá bom. Mas você não vai sair daí também. Você não vai sair até você dar suas 5 estrelas. Vai ficar presa aí dentro do carro. Mas a mulher não gostou muito da atitude e não deu as 5 estrelas. Ficou esperando lá o que o maluco ia fazer. Me destranca aí que eu preciso sair, mano. Como assim 5 estrelas? Eu vou te dar 1 agora. Você tá me trancando aí no carro? E aí o que o cara continua fazendo? Você não vai me dar 5 estrelas não? Então dá esse celular aqui que eu mesmo vou me dar 5 estrelas aqui. Sou 5 estrelas. Não é possível, velho. Aí o cara tá pedindo pra ser preso. Mas mesmo assim foi uma ideia inteligente. Querendo ou não, deixa ele preso aí, pega o celular, dá 5 estrelas e beleza. Ele só não pode fazer uma corrida com um lutador de jiu-jitsu, um lutador de muay thai, um lutador de boxe, porque daí ele tá lascado demais. Ou se for polícia também, aí ele tá mais lascado ainda. Mas olha, de todas as histórias daqui, essa é a mais real, com certeza absoluta. Às vezes ele era meio doido ali, louco por ter estrela e fez isso com um monte de gente. A única história que eu acho que pode ser fake é a primeira, porque a primeira, né, mano, meio forçado, pá, tinha um fantasma que era passageiro, aí do nada ele sumiu. Esse aí pra mim não faz sentido, mas os outros dois, então eu acho que eu vou ter 2 dedinhos aqui nessa mão. Corrida fatal. Vamos para outra história lá nos Estados Unidos, agora em Sacramento. Estava tarde, quase anoitecendo, quando 3 amigas pediram um Uber para voltar para casa. As 3 garotas estavam muito alegres e animadas. Já o motorista estava meio calado e quieto. E pronto, intenções maliciosas, intenções que não são legais. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que não seja isso, com toda certeza. Até que essa cesta do terror não tá tendo tanto terror, eu achei que essa história de terror ia ser mais assustador, viu? Decepcionante. Elas tentaram puxar assunto com ele umas 3 vezes, mas ele respondia seco e não falava mais nada, como se não quisesse conversar com ninguém. Mas até aí tudo bem, né? Porque às vezes, né, o cara não quer conversar, tá ali trabalhando. Geralmente é o contrário, né? Os caras querem conversar demais. Mas tem todos os casos. Então a viagem continuou rolando normalmente. Só que quando entraram na autoestrada, o motorista começou a desviar do caminho da rota estabelecida, fazendo um outro percurso diferente do GPS. Ai, aí o problema. Aí agora o problema vai vir forte. E agora ficou mais assustador também. Porque a única coisa que você tem é o carro e o Uber. E o Uber tá te levando pra um lugar estranho e o carro é do Uber. Então você não tem nada. O carro todo trancado, você vai fazer o quê? Se jogar, não tem como. Cara, não, agora tá meio assustador. Ixi. E começou também a acelerar o carro e correr mais rápido do que permitido. Nessa hora, as garotas ficaram assustadas e pediram para que ele parasse, né? Andasse mais devagar. Mas o cara começou a rir e gritar: "Vamos todos morrer hoje!" Mano. Eu ia até rir, mas aí eu parei pra refletir um pouquinho e não tem o que rir, não. O cara tá com um problema sério, velho. Ele ainda quer levar a gente junto, meu Deus do céu. É a síndrome do Creeper. É a síndrome do Creeper. O Creeper, ele quer morrer, mas ele não quer morrer sozinho. Ele quer te levar junto. Ai, gente, vai. Ai, meu Deus. E agora eu tô com medo de verdade. Tomara que nada de ruim tenha acontecido. Se postou, tá vivo, né?
O cara não queria conversar nem nada. E aí na hora... Do nada, deu a louca, Deu a né? louca, começou a acelerar e querer matar todo mundo no carro. É óbvio que as garotas entraram em pânico, pois além delas estarem num local onde não conheciam, o maluco estava correndo muito rápido e falou que queria matar todo mundo. Ninguém ia sobreviver hoje, como What assim, the velho? fuck? E foi aí então que uma das garotas pegou o celular, mas não dá pra saber ao certo pra quem que ela ia ligar, se ela ia ligar pra mãe dela ou pra polícia. O problema mesmo foi que o cara, ao ver isso, desceu o tapa na mão da menina. Tipo, você não vai mexer no celular não. E isso enquanto dirigia, tá ligado? Meu Deus, só piora, isso só piora, velho. Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo como se estivesse lá dentro do carro com essas meninas. Mas, pô, velho, é 3 meninas, será que elas não iam dar conta de segurar o cara, de imobilizar ele? Uma pega aqui na cabeça pra ele não se mexer, a outra segura no volante e a outra, sei lá, ela filma pra mostrar pra todo mundo. Pô, gente, é 3 meninas contra um cara. É, se bem que vai todo mundo ficar com medo se esse cara estiver dirigindo. Se ele vacilar, o carro bate e vai todo mundo de Vasco. Uma das garotas que estava no banco de trás, atrás do motorista, pegou escondido o celular e conseguiu ligar para as autoridades. E relatou tudo o que estava acontecendo. E aí então que quando o motorista saiu da estrada e parou no primeiro semáforo, as garotas foram ligeiras, destrancaram as portas e saíram correndo do carro, até encontrar um posto, onde elas ficaram ali, contaram toda a história e pediram ajuda. Boa, o bem venceu. Eu sabia que se elas tivessem postado é porque elas estão vivas. Se a história existe é porque elas estão vivas, né? Senão ia todo mundo morrer, ia virar reportagem no jornal, ia passar um dia e ninguém mais ia lembrar. O Uber então, sem mais ninguém, foi embora. E no dia seguinte, uma coisa estranha com uma das garotas aconteceu. Todo dia, durante a manhã, tinha o costume de correr pra dar aquela exercitada. Mas quando ela voltou pra casa, a vizinha disse que um amigo dela ficou esperando ela o tempo inteiro ali na porta da casa dela, dentro de um carro. Amigo, né? Sei, entendi, né? O amigo. Eu espero que ela não tenha dado bola pra esse amigo. Mas e assim, e se na verdade era o Uber pedindo desculpa? Não, não ia ser o Uber pedindo desculpa. A vizinha disse que o carro ficou na frente da casa dela por um tempo. E depois, quando ninguém chegou, ele foi embora. A garota então pensou bem e falou: eu não tenho nenhum amigo com carro. Quais são as características físicas desse amigo meu que veio aí? E quando a vizinha falou como ele era mais ou menos, a garota se tocou e lembrou que era o motorista da Uber, aquele da noite anterior. Agora sim é uma história de terror que realmente me deixou assustado. Porque imagina depois de toda essa experiência você ainda dá de toba com ele na porta da sua casa. As características que a vizinha disse eram as mesmas daquele motorista que pegou as garotas, saiu correndo, falando aquelas frases medonhas. Por que será que aquele homem foi parar na casa daquela garota? Bem de manhã no dia seguinte, bem bizarro, não é mesmo? Ela então ficou tão assustada que entrou em contato com a Uber, contou toda a história e passou os dados daquele motorista. Só que a Uber disse que aquele motorista não trabalhava ali fazia tempo. Que? Então como que ela pediu Uber sendo que o motorista da Uber nem tava lá? É outro fantasma. Esse aí é outro fantasma, não é possível. A garota então resolveu fazer um BO na delegacia contra aquele homem. A justiça então foi atrás do homem e meses depois ele e a garota se encontraram no tribunal. O mais impressionante é que o homem confessou tudo que ele tinha feito e pediu desculpas à garota. Mas mesmo assim, ele foi condenado. Ainda bem, talvez ele tenha realmente ido lá pra pedir desculpa, mas eu acho que não, hein? Eu acho que ele tinha ido lá pra terminar o que ele começou. Não sei. O que vocês acham? Olha, meu dedo aqui ficou com 3 dedinhos. Quantas você ficou? Quantos dedos você levantou que você pensou, essa história é verdade? Eu só achei uma das histórias fake, que é a primeira, as outras eu concordo, eu acho que elas são verdade. Mas galera, o vídeo tá ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse vídeo que eu reagi tem uma última história no final dele que eu não trouxe aqui pra vocês verem o vídeo original. Sei lá, pra eu não me sentir tão mal de pegar o vídeo e só reagir por cima. Mas se vocês gostam e não veem problema nisso, eu vou trazer os vídeos completos aqui. É só um teste que eu resolvi fazer. E antes de você sair desse vídeo, clica aqui nesse outro vídeo que vai estar passando aqui em cima. E lembra que todo dia eu vou estar aqui pra alegrar o seu dia, pra você tirar uns sorrisos, pra nós vermos nossos reagimentos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra gente voltar ao normal do YouTube. E conhece meu canal de jogos. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui!